Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que estejam vocês, seus familiares. Tomara que daqui a um certo tempo vocês já estejam vacinados, para a gente voltar a ter as nossas aulas presenciais. Nossa aula de hoje é sobre indicadores ácido-base. Antes de começar propriamente a aula, vamos dar só um aviso rapidinho. Eu ainda não corrigi os relatórios, tá? Eu espero que esse final de semana eu consiga corrigir e enviar para vocês, tá bom? Outro recadinho é que bastante atenção sobre estar matriculado lá no CONTAC, né? Na matrícula das disciplinas que você fez, tá bom? Não assista a aula no portal se você não tiver devidamente cadastrado na disciplina normalmente, tá? Assim que eu tiver a primeira nota do relatório, aí quando eu for lançar, eu vou conferir exatamente o nome das pessoas, tá? Mas é só para, né, de repente eu vou fazer isso semana que vem e você vai estar fazendo uma atividade que não deveria, né? Não deveria, não por causa do estudo, mas que depois você vai ter que retirar seu nome, né? Não vai ter o valor da nota para você utilizar futuramente, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre tal? Quiser me perguntar enquanto o pessoal está acabando de entrar? Luiz. Sim. No material que você mandou para a atividade 2, né, tem uns desenhos de vidrarias que não estão com volume, que estão... Sim, lá é só para saber o nome, o desvio avaliado. Ah, tá. Então não precisa se preocupar com eles, não, né? Não. É porque eu usei ele como referência, né? Ah, não. Então tá bom, é só para tirar essa dúvida. Obrigada. Então, vamos. Nós já vimos na parte teórica os indicadores ácido-base, mas naquele momento nós estávamos preocupados com o erro do indicador em relação a uma titulação. Então, você viu como faz os cálculos da adição de um ácido forte, numa base forte, por exemplo, ou de um ácido fraco numa base forte, e depois de pronta a curva, onde era o pH do ponto de equivalência, e aí qual indicador que eu deveria usar, ou seja, um indicador que muda de cor mais próximo daquele pH, e o modo de eu entender o que é mais próximo é usando aquele cálculo de erro de indicador que nós fizemos para ácido forte e base forte. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nos indicadores. Por quê? Se a letra estiver meio pequena, vocês me falam, tá? Eu tento aumentar aí. Lembrando, lógico, né? Vocês são novos, mas no celular fica muito pequenininho, né? Quando você for assistir um computador, você consegue visualizar melhor. Um indicador, eu posso considerá-lo ou um ácido fraco ou uma base fraca. Na maioria das vezes, o indicador ácido-base é isso, ou é um ácido fraco ou é uma base fraca. Vou considerar um ácido fraco porque você vai ficar mais fácil de entender, e o raciocínio é o mesmo para a base, só que é o inverso, né? Em vez de eu olhar um sentido no equilíbrio, eu vou estar estudando um outro sentido, mas o raciocínio é o mesmo. Você lembra que eu represento um H+, mas, na realidade, H+ é o H3 ou mais, isso? Então, para lembrar, representação. Então, eu tenho aqui uma substância, que eu chamo de indicador. Esse H, lembra? H de protonato, ou seja, o indicador protonato.
e é um indicador desprotonado, ou seja, sem o hidrogênio. Quando o indicador está protonado, ele tem uma cor, vamos chamar de cor A. Quando ele está desprotonado, ele tem uma cor B. E quem é que faz esse equilíbrio da cor A, da cor B? É as concentrações dos íons H3 ou mais, ou seja, do H+. Quando você coloca H+, o seu pH diminui, desloca o equilíbrio para cá, forma mais a protonada. Quando você retira o hidrogênio, ou seja, basifica o meio, a cor mais predominante é a cor B, ou seja, a forma desprotonada. Se eu pensar nisso em um equilíbrio, já que é um ácido fraco, né? O que é mesmo? Ó, concentração do H+, vezes a concentração do indicador negativo, ou seja, desprotonado, sobre a forma protonada. Estamos acostumados a trabalhar com isso já, né? Um ácido fraco. Ok? Até aí? Bom, olha o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Matematicamente eu posso fazer isso. O H e N está dividindo tudo, não tá? Eu vou colocar ele dividindo só aqui, ó. Tá? Então, era uma... Como estava dividindo tudo, matematicamente, como isso é uma multiplicação, eu posso fazer isso. Por que eu estou fazendo isso para você? Porque é o seguinte, olha aqui, ó. Há uma mudança da cor A para a cor B, quando esta relação aqui, ou seja, a divisão entre a quantidade, a concentração do IND- pela forma protonada, ela é maior que 10, ou seja, passando o H para lá, a concentração do IND-, ou seja, da sua forma desprotonada, 10 vezes maior do que a forma protonada. E se eu pensar o contrário, menor que 1, tá? 1 não, menor que, peraí. Opa, menor que 0. Ah, da onde tirou o 0,1, Luiz? Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa relação. Se eu passar o 10 dividindo para cá, vai ficar 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1, tá? Por isso que eu achei esse valor aí, ó. Então, ou a relação vai ser maior que 10 ou menor que 1, tá? Quando você tiver essas duas situações, vai estar uma cor A sobressaindo ou uma cor B sobressaindo. Como é que fica mais fácil de eu entender isso? Deixa o telefone tocar, tá? Olha isso aqui, ó. A relação entre o IND- e o HIND-. Ó, aqui. Vou fazer o seguinte. Vou relacionar com a quantidade de H+, e esse valor 10 aqui, ó. Vai ficar Ka, vai ser a concentração de H+, vezes 10. Da onde eu tirei o 10? Dessa minha relação. Para que uma cor se sobressaia a outra,
a quantidade, concentração entre eles tem que ser pelo menos 10 vezes maior ou 0,1 menor que 0,1. Tá? Então tá aqui, ó. K vai ser igual à concentração de H+, no caso aqui, vezes 10. Ok, tá aí? Bom, se eu quiser isolar aqui, ó, o H+, se eu quiser isolar o H+, como é que vai ser? K sobre 10. O que é Ka mesmo? É a constante do indicador. Lembra lá no semestre passado? Que nós falávamos assim, o Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o Ka do indicador, você conhece. Você conhece. Tá certo? Então, dependendo do indicador que você for trabalhar, você vai ter um valor de Ka para essa substância. Tá bom? Então, você conhece. Eu vou colocar aqui no meu indicador, exemplo, um valor fácil só para eu fazer a conta, tá? Vamos supor, então, que o valor de Ka seja 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 10, qual vai ser a concentração do H+? Faz a conta aí, gente, vamos? Quanto que dá? 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 10. 1 vezes 10 a menos 7? 1 vezes 10 a menos 7. Aqui, 10 é nada mais do que 1 vezes 10 a 1. Passando para cima, vai ficar menos 1. Então, 1 vezes 10 a menos 7, o quê? Mol por litro, né? Concentração é mols por litro. Ok? Tá aí? Qual que é o valor de pH, então? Se a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, quanto dá o pH? 7, não é isso? pH 7. Agora, olha o que eu quero que vocês façam para mim. Eu não falei aqui que pode ser 10 ou 0,1? Se eu colocar 0,1 aqui, 0,1, quanto vai dar a concentração de H+? Fala para mim aí. Ó, eu fiz a minha continha com 10. Se eu for fazer com 0,1, qual vai ser a concentração de H+? Me responde aí, pensa e me responde. Acabou a sessão da tarde já, né? Sessão da tarde já acabou? Vai ser 1 vezes 10 a menos 4? 1 vezes 10 a menos 4? Ou a menos 5? Ou a menos 6? Vamos, gente? Quanto que dá aí? Se aqui for 0,1. 0,1 é o quê, gente? 1 vezes 10 a menos 1. Menos 1 passando para cima vai ficar o quê? Mais 1. Então, vai dar 1 vezes 10 a menos 5. Se aqui for 1 vezes 10 a menos 5, o pH vai dar 5. Ô, Luiz, por que você está falando isso? Porque na parte teórica, eu falei com você o seguinte, ó, a fenolftaleína tem uma faixa de viragem de 8 a 10. Da onde você tirou o 8? Da onde eu tirei o 10? Ah, daqui, ó. Daqui que eu tirei. Ou seja, esse meu indicador fictício, abaixo de 5, ele é a cor protonada. Acima de 7, ele é a cor desprotonada. Então, a faixa de viragem dele é entre 5 e 7. Entenderam? E se eu quiser usar esse indicador, aí a gente entra de novo lá na parte da teoria, né? Se eu estou titulando um ácido forte com uma base forte, o pH no ponto de equivalência dá 7. Então, o erro vai ser muito pequeno. Se eu estiver titulando lá um pH
8,75, no caso do ácido acético, 0,1 mols por litro. Opa, já vai dar um erro maior. Por quê? Abaixo de 5 é uma cor, acima de 7 é outra cor. E aqui do meio é a cor intermediária, lógico, né? Se você está passando de amarelo para azul, né? Aí você tem um verde no meio. Se você está passando de incolor para rosa, você tem um rosa claro no meio. Então, aí depende do indicador. 2 minutinhos para você dar uma olhada no quadro e me perguntar o que não entendeu. Enquanto eu vou pegar uma água. Pergunta, gente. Oi, o Joãozinho tá aí? O Joãozinho tá aí, não? Cadê o João? Tem nenhum aluno chamado João aí, não? Márcia. Tem Márcia aí? Professor, Oi. você pode explicar de novo o pH 5, por favor? Eu fiquei meio perdida. Sim. Aqui, eu substituí o valor 10. Ué, da onde eu tirei o 10? Que para você conseguir... Isso é na prática, né? Alguém foi colocando lá e percebeu que a partir do momento que a concentração de um é 10 vezes maior do que a concentração do outro, eu consigo enxergar a mudança de cor. Então, por isso que eu usei o 10. Dividido por 10, o que é a concentração aqui, ó. Essa relação aqui é o 10. Como eu passei o Ka aqui e o 10 dividido, então fiz a divisão de 1 vezes 10 a menos 6. Agora, eu quero fazer com o 0,1. Então, em vez do 10, não vai ser 10 aqui. Vai ser 0,1. Da onde eu tirei isso? Exatamente. Ou ele é maior que 10, ou é menor que 0,1, essa relação. Então, aqui seria 0,1. 10 a menos 6 dividido por 0,1 dá 10 a menos 5. O pH dá 5. Então, os dois valores que eu sempre uso é uma relação entre 10 e uma relação entre 0,1. Ah, tá. Entendi. Obrigada, viu? Ok? Entenderam, gente? Pode apagar, como diria o outro? Pode? Pode. Então, vou apagar, hein? Olha o que eu vou fazer agora. Vou te perguntar o seguinte, olha aqui. Eu sei, estou olhando aqui na minha tabela, preparação de aula, que o vermelho de metila, ele é 4,20,6,3. Abaixo de 4,2, ele é vermelho. Acima de 6,3, ele é amarelo.
Ok? Isso é tabelado, não precisa decorar, tá? Não precisa decorar isso, tá? O que mais que eu acabei de falar? Que o Ka é a concentração de H+, não é isso? Vezes a concentração dele desprotonada sobre a concentração protonada. Foi isso que acabamos de ver, não foi? Sim. Olha o que eu vou te perguntar. Qual que é o Ka? Qual é o Ka? Considerando o pH 4.2. Quero saber qual é o valor de Ka considerando o pH 4,2. Vou dar 5 minutinhos para você pensar. Não vai falar que não sabe, porque fui eu que mostrei para você como fazer. Tá? Então, lá, 5 minutinhos. Rabisca alguma coisa aí. Tá? Não é porque eu não estou te vendo, mas eu espero que você tenha um caderno aí, uma caneta para você poder rabiscar, né? Para anotar a dúvida, né? Para fazer algumas coisas aí. Vamos lá. Enquanto eu pego água no bebedouro, deixa eu ver que horas são. São 17h26. 17h30, então, eu te pergunto. Não é para sair para tomar café, não, hein? É para escrever aí. Não vai ter nada que eu vá perguntar para você que você não saberia responder, tá? Então, tudo que eu pergunto é porque eu já te mostrei um dia que você consegue responder o que eu pergunto, tá? Não vai ser nada que você, não, vou ter que pesquisar. Não. Eu já te mostrei, foi o semestre passado ou foi o semestre anterior, né? Dependendo da sua turma. Ô Luiz, eu acho que eu sei, mas não tenho certeza não, porque eu tinha esquecido a fórmula. Oi? Eu acho que eu cheguei no resultado, mas eu não tenho certeza não, porque eu tinha... Fala aí qual é o resultado. Vou escrever aqui. Pode falar. 6,31 vezes 10 a menos 4. Menos 4? É. Alguém chegou nisso? O meu deu isso também. Opa. Então, deixa eu te mostrar primeiro que não era um bicho de 7 cabeças, né? Só que o bom de ser professor, quando você ensina algo, que o aluno não pode... mas eu nunca vi isso. Não, mas o Luiz está querendo. Não, né? Olha aqui.
Nos semestres anteriores, eu te mostrei como determinar a concentração de H+, a partir do pH. Lembra? Ó, pH menos log de H+. H+, 10 elevado a menos pH. Lembraram? Ah, vocês, se vocês falaram que nunca viram isso. Ah, vocês. Ó. Ou seja, eu sei a concentração do H+, porque eu tenho pH. 10 elevado a menos 4,2 vai me dar a concentração de H+. Ok? Vou multiplicar por 10. Depois, vou multiplicar por 0,1. Para a gente discutir. Eu fiz isso. Aí por 10, multiplicado por 10, deu 6,31 vezes 10 a menos 4. 6,31 vezes 10 a menos 4. Agora eu vou fazer por 0,1. Faz por 0,1. Deu 6,31 vezes 10 a menos 6. Ô, Luiz, mas peraí, ó. Não, tem uma coisa errada aí, ué. Não pode não. O Ka é um só pro ácido, não tem 2 Ka pro mesmo ácido. O ácido acético é 1,83 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius. Você não pode inventar, não. Ah, não, calma aí. Aí que tá o detalhe, olha aqui. O que fica entre 10 e 0,1? Qual é a relação? Se você pensar um pouquinho, se o Ka 10 vezes dá esse valor e 0,1 vezes dá esse valor, qual que é o Ka da substância? Não pode ter 2 Ka. Se um eu estou considerando 10 e o outro eu estou considerando 0,1, qual que é a metade de 10 e 0,1? Eu estou apontando o dedo indicador. 1. Ou seja, o que você está trabalhando, nada mais do que a média desse valor aqui, ó. Para eu calcular o Ka, eu utilizo essa relação igual a 1. Por quê? Ué, pensa um pouquinho. Se 10 vezes ele tem uma cor diferente, 0, ou seja, se eu tenho 1, 10 vezes maior ele tem uma cor. 10 vezes menor, ou seja, 1 dividido por 10 dá 0,1. Ou seja, o que está no meio é exatamente quando a relação é para 1. É lógico que, né? Agora você vai fazer para mim, então, teoricamente, né? Teoricamente, o valor do Ka, considerando o 4,2, vai ser quanto, então? 6,31 vezes 10 a menos 5, que é o intermediário. Entenderam? Agora, rapidamente, faz para 6,3 aqui, por favor, rapidinho. 6,3. 6,3, faz para mim aí rapidinho. Qual que é o Ka médio, né? Considerando 10 vezes por 6,3 e 0,1 vezes por 10,3. Desculpe, 6,3, né? 10 não, 6. Entenderam? Faz rapidinho para mim aí, ó. Você acabou de fazer para mim o pH 4,2. Agora faz 6,3. Obrigatório do lado do seu material. Caneta, papel e calculadora, né? Lógico que o celular, agora que eu aprendi a mexer numa calculadora que tem no celular, é ótimo, né? Eu não preciso mais de calculadora do lado. Mas seria muito bom porque você vai voltar, tá?
Eu não vou precisar mais de calculadora, não, porque eu vou usar o meu celular. Nas provas você não vai poder. Então, não fica usando só o celular, que no dia que você precisar para a prova lá, você vai precisar de calculadora. E não vai poder, você já sabe que não pode usar o celular. Então, não destreina da sua calculadora, não, por favor. De vez em quando eu dou uma chegadinha aqui para enxergar as mensagens, tá? Cinco zero um vezes 10 a menos 6. E o outro? Enquanto isso, ver se eu consigo ampliar uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver um que dá para a galera toda enxergar aqui. Vermelho de laranjá, metila que eu tô... Não, vermelho de metila que nós estamos falando aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Opa. Vou pegar um exemplo aqui. Não pode ser isso. Como é que ficou aí? 501 vezes 10 a... Não, o 10 a menos 7, então, é a média. Isso? 501 vezes 10 a menos 7 é a média, não é? Que um deu 10 a menos 6, ou deu menos... Então, tá. Então, a média, 5,10 vezes 10 a menos... Quanto que deu aí? Menos 7. Ô, Luiz, mas peraí. Como é que pode isso daqui? Como é que pode eu usar esse valor e dar dois Ks diferentes? Um deu 10 a menos 5, o outro deu 10 a menos 7. Então, deixa eu te mostrar a diferença entre a teoria e a prática. Ok? O que que acontece? Bom, se você tiver o valor de Ka, ou seja, da onde saiu esse valor de Ka? Isso foi um experimento, pode ser um experimento espectrofotômetro, que também, eu acredito que quando vocês forem fazer a instrumental, vocês vão fazer a técnica de espectrometria, e você vai ver que é possível determinar, através do instrumento, o valor de Ka de uma substância. Por que que eu fiz isso? Por que que eu mostrei isso para você? Bom, então vamos lá. Se eu te der o valor de Ka, esse valor de Ka, ele é tabelado, e ele é o correto. Tá? É possível ter uma ideia dos valores de Ka? É. Mas por que que não dá dando certinho? Olha por que que não dá dando certinho. Deixa eu mostrar uma tela para vocês aqui, que nós vamos ver se você vai conseguir entender. Primeiro vamos abrir a tela aí. Estão vendo a tela aí? Está escrito ali, vermelho de alizarina, 4,6 a 6. Estão vendo? Sim. Ok. Eu não sei se, depende do seu celular, depende do seu computador, não sei se você vai conseguir distinguir a cor ali. Me fala quantas cores você está vendo para o vermelho de alizarina. Quantas cores você está vendo aí? Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos 6 cores.
Pelo menos 6 cores? Ó, entre o 1 e o 4, entre o 1 e o 4, uma cor. Não sei se eu estou forçando, né? De repente vocês até enxergam melhor. Mas vamos dar isso. O 5 é uma tonalidade um pouco diferente. O 6 e o 7 são bem parecidos. O 8 é uma cor diferente. O 9 é uma cor diferente. O 10 é uma cor diferente. E tem o 11 e o 12. Concordam, mais ou menos? Aí, ô Luiz, mas peraí, aí você complicou a vida, né? Como é que eu vou conseguir determinar a KA disso daqui? Bom, primeiro, que o KA é a constante ionização de uma situação para outra, ou seja, de uma forma protonada para uma forma desprotonada, tá? Nós estamos considerando um H em ND, né? Que é o mais representativo. Mas o seu indicador, ele pode ter mais hidrogênios, ou ele pode mudar de forma, conservando o hidrogênio ou não, antes de liberar a forma protonada. Tá? Isso pode acontecer. Mas o que eu quero te mostrar, por que aqueles valores de Ka são mais complicados quando você volta da cor para o valor de Ka, é exatamente isso. 4.2, tá vendo aqui? Dá uma olhadinha, não é o mesmo indicador não, né? Mas dá uma olhadinha se você consegue entre o 4 e o 5, se tem jeito de ser 4.2 essa mudança de cor. Tá vendo? Se eu pegar lá, por exemplo, de 8 para 9, de repente é 8.3 que eu consigo ver aquela cor. E é 9.7 que eu consigo ver aquela cor. Então, quando eu pego na teoria, para fazer alguns cálculos na prática, elas não dão certo, porque na prática a visualização é diferente. Eu poderia, lógico, fazer uma sequência de tubos, em vez de tubo 6, pH 6 e pH 7, eu fazer 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, até chegar lá para ver melhor essa alteração de cor. Mas mesmo assim, uma pessoa pode virar para o professor Luiz, não, em 6.3 ele mudou de cor. O outro fala assim, não, eu não concordo. Eu acho que foi 6.5. E aí vira essa discussão de não ter o valor exato desse valor de pH que acontece a mudança. Moral da história. Essa teoria, ela diz o seguinte, olha aqui, para 99% dos indicadores, quando a proporção for maior que 10 ou menor que 0,1, você vai conseguir visualizar a cor. Ela é muito legal para quando tem uma mudança de cor apenas. Melhor ainda. Tá? Agora, quando tem várias mudanças de cor, você precisa ter mais atenção para saber exatamente que tipo de substância você está trabalhando, se é apenas uma liberação de íon H+, ou seja, a desprotonação, ou se é uma alteração da sua forma, continuando ainda o H. Tá? Ou seja, o aumento de pH faz com que aconteça uma alteração na molécula. Por exemplo, o que acontece com a fenolftaleína. A fenolftaleína abaixo de 8, ela é incolor. Incolor, ou seja, para os nossos olhos, ela não consegue transmitir energia. Vocês vão estudar lá na parte experimental. Acima de 10, ela é rosa. Rosa significa que tem conjugações e duplas que faz com que aconteça a visualização de cor. Tá bom? Então, eu preciso, primeira coisa, é saber o pH onde vai acontecer o ponto de equivalência. O que é ponto de equivalência mesmo? Quando a quantidade de um é igual à quantidade do outro. A partir desse pH, como a relação é 0,1 e 10, ou seja, um pH mais 1 e um pH menos 1. Ô Luiz, da onde você tirou esse 1? Ué, gente, quanto que é o log de 10? 1. Quanto que é o log de 0,1? Menos 1. Então, você está somando 1 e subtraindo menos 1. Tá? Tem vários indicadores, né?
Por exemplo, tem esse daqui, ó, o bromotimol, que ele passa de amarelo, esse 7 é um esverdeado, né? Depois ele passa para azul. Tá vendo? Esse é mais fácil de trabalhar, porque tem uma alteração entre 6 qualquer coisa e 8. Então é mais fácil visualizar, é mais fácil você determinar essas faixas de viragem. Ok? Para a maioria dos indicadores, o mais 10 e o menos 0,1, ele é o suficiente para ter essa boa relação. É lógico, né, que você vai poder arredondar algumas situações, e aí pode chegar a valores, por exemplo, você vai olhar no livro, lá está escrito 4,30, o outro fala que é 4,2, o outro é 6,20. Não, isso pode alterar, mas é muito pouco, essas alterações que acontecem no indicador. A maioria dos indicadores, você não dissolve em água pura. Geralmente, você dissolve em etanol ou uma mistura de etanol. Tá? Então, eles são componentes, geralmente, não tão polares. Então, como eles são menos polares que a água, então você dissolve em etanol e depois você passa para a água, né? Ou completa, ou se não, usa o etanol direto, dependendo da sua situação. Indicador, como qualquer reagente químico, você precisa preparar mais próximo do uso possível. Porque, por ter cor, ele pode decompor a energia solar ou energia luminosa, pode decompor o seu indicador. Então, indicadores também têm prazo de validade. Você prepara um, você não pode usar para o resto da vida, não. Então, tem que tomar cuidado. Quando você for trabalhar no seu laboratório usando indicadores, primeiro, não precisa comprar todos. Né? Você não vai comprar, gastar da sua empresa, comprar 20 indicadores. Não há necessidade. Você tem que estudar o que você vai usar no seu dia a dia. Você já sabe aproximadamente como calcular o erro. Então, se alguém chegar para você, né, o seu chefe, no dia lá você fez uma besteira e esqueceu, acabou o indicador. Aí você vai usar um outro indicador. Aí o cara vira para você, a chefe, ou os chefes, ou as chefes, vira para você e fala, opa, não pode não. Só pode usar esse indicador. Aí você vai explicar para ele, olha, peraí, eu não posso usar de acordo com a farmacopeia, é uma coisa. Agora, para eu fazer o teste, é só provar. Esse daqui dá um erro de tanto, tanto, tanto. Ou seja, você já conhece. Lógico que na época você não vai lembrar de fazer os cálculos na hora para ele. Lógico, né? Não é isso que eu quero. Provavelmente não vai acontecer. Mas pelo menos você sabe. Opa, peraí. Quando eu for trabalhar com indicador, eu posso calcular o erro desse indicador. E aí sim eu consigo material para explicar para o meu gerente, para a minha gerente, sabe, para quem for necessário trabalhar com indicador. Certinho, gente? Entenderam? Vamos perguntar, então, sobre indicadores. Aí, na prática, né, ontem eu estava conversando, né, com o professor Rafael, e para quem tiver interesse, né, lógico, tudo tem que ter interesse, tem que ter tempo. Quando der tudo certo e nós voltarmos, eu vou dar umas aulas, né, fora do horário, né, para a gente treinar, né, por exemplo, você está fazendo agora. Então, você vai ter oportunidade, né, não vai ser obrigado, não vai ser uma eletiva, não é uma matéria prática de eletiva, você vai poder vir aqui, treinar, ver uma vez um indicador, né, o mais importante quando você trabalha com indicador é a sua técnica de situação, né, você abrir corretamente uma torneira, você ter paciência de pingo a pingo, né, então isso tudo é na prática. Nós vamos tentar trabalhar aqui, semana que vem, por exemplo, na outra aula, eu vou te mostrar a boleta, tudo como é que funciona e tal, tá? Mas né, não é certeza absoluta, porque nós não sabemos nem, né, como vai ser, mas a ideia é que nós vamos dar umas disciplinas eletivas, não, como é que chama? Esqueci o nome. O que você faz, se quiser, para treinar, para vir aqui, né, nos vão dar tudo, lógico, como tudo nota, né, tem tudo igualzinho, a diferença é só que você vai poder, né, se você principalmente for para essa área de análise. Né? Se a sua área de interesse é optativo, se a sua área de interesse não é propriamente análise, então você vai aprender aqui embaixo, tudo bem. Agora, se você pretende fazer seu mestrado, tentar um estágio numa indústria onde você vai trabalhar na análise, aí isso é fundamental, né, gente? Você chega a fazer um estágio, não sabe pipetar, perdeu o seu estágio, né? Ou seja, perdeu a possibilidade de emprego. Então, são coisas que, da teoria que você está, estou te enchendo de teoria,
depois você vai para a prática, né, para ver se lá como é que é o funcionamento direitinho, tá bom? E aí é quase certo, então, que nós vamos ter essa optativa para você. Bom, antes de encerrar, vamos lá, né? Eu vou enviar o tópico do relatório, como a aula nossa é de quinta-feira, sexta-feira, isso, lógico, não é, como diz, não é problema de vocês, mas amanhã cedo, por exemplo, eu tenho reunião e tem outras coisas que eu não prometo que até amanhã eu mando as informações para o relatório da aula de hoje. Mas, se der tudo certinho, até domingo, e você vai respirar e vai... Seguinte, o Luiz já falou, se ele mandar sábado, tem no mínimo 7 dias para entregar o relatório. Se ele mandar domingo, tem no mínimo 7 dias. Então, você não vai ser prejudicado. Eu não vou mandar domingo para você me entregar quinta, não, tá? É sempre 7 dias. Então, se eu conseguir mandar amanhã, ótimo, beleza? Tal. Se não, não. Agora, o que você pode fazer é adiantar. Por exemplo, no primeiro relatório, teve todo completo. No segundo relatório, não pedi introdução, não pedi objetivo, eu estava lá concentrado nas tabelas. Neste, eu vou querer uma pequena introdução sobre indicadores. Então, se você, o seu grupo, lógico, né? Se vocês quiserem ir adiantando, porque a parte de introdução que é a mais chatinha, gente. Então, se vocês quiserem ir adiantando a parte de introdução, beleza. Quando eu passar para você as informações, aí você vai entender qual é o objetivo e qual vai ser a metodologia e os resultados e as discussões dos resultados. Então, isso eu vou passar para vocês. Tá bom? Então, se você quiser adiantar, como você já sabe, o Luiz falou que vai ter introdução nesse. Então, a capa, a introdução. O anterior era só a capa e as tabelas, manda ver. Esse não, esse eu vou querer introdução. Então, você já sabe, tenta ir adiantando, porque a outra parte é bem mais simples, né? Tá bom? Principalmente, né, o responsável por esse relatório, né, porque sempre é assim, né? Eu fazia assim, não, deixa que eu fico com esse relatório como responsável. Todo mundo discutia, mas eu ficava responsável por escrever. Então, quem for responsável por esse já vai adiantando. Alguns vão ter completo, outros vão ter menos, para a gente não ficar muito repetitivo, tá? Não há necessidade de tanto, mas você vai aprendendo, né? As dicas sobre introdução, metodologia, etc. Alguma dúvida, pessoal? Bom, se não há nenhuma dúvida, nós vamos parando por aqui. Uma boa sexta, um bom final de semana, bons estudos para vocês, tá? Não esqueçam de estudar, não esqueçam de treinar, tá? Não precisa ficar 24 horas, mas umas 20 horas já é o suficiente para aprender tudo que a universidade te dá, tá bom? Vou mandar o material para vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam as mensagens, que dentro do possível eu vou respondendo, tá? Não respondo na hora, mas aí de vez em quando eu olho e vou respondendo para a galera toda, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais.